tv.jus, canal aberto com a justiça. Governo do estado terá que pagar R$200 mil de indenização por danos morais a 2 presos que foram absolvidos pela justiça. A pessoa, quando tem um direito seu lesado, ela faz um sofrimento psíquico, ela tem direito a uma indenização por dano moral. Sexta-feira, 28 de junho, está no ar mais uma edição da tv.jus, que traz também outros destaques. Ex-conselheiros do Tribunal de Contas do Estado são condenados pela Justiça e terão que devolver dinheiro aos cofres públicos. O Judiciário mostra a necessidade que a pessoa tem de zelar pelo bem público. O bem público não é dela, é da sociedade. 35 crianças voltam ao convívio familiar depois de audiências realizadas pela Justiça em albergues de Cuiabá. Para eles é motivo de muita alegria. Os detalhes você acompanha na tv.jus, canal aberto com a Justiça. Justiça condena ex-conselheiros do Tribunal de Contas de Mato Grosso por ato de improbidade administrativa. Eles terão que devolver dinheiro aos cofres públicos. O juiz dedicou uma semana ao processo, de quase 400 páginas separadas em 20 volumes. O magistrado atendeu ao pedido do Ministério Público e decidiu pela condenação de 3 ex-conselheiros do Tribunal de Contas Estadual. Analisei documento por documento, recibo por recibo, despesa por despesa, e com base nisso eu sentenciei e tomei essa decisão, condenando ou não pela prática de improbidade administrativa. Os 3 são aposentados do TCE. Ari Leite de Campos, Gonçalo Pedroso Branco de Barros e o Biratã Spinelli foram condenados por ato de improbidade administrativa. Ao todo, eles terão que ressarcir quase R$24 mil aos cofres públicos. E outros 2 conselheiros foram absolvidos da acusação do MP. Algo que chamou a atenção do juiz foi o uso do dinheiro público para o pagamento de despesas diversas, desde diárias em hotéis ao fretamento de aviões. E tudo isso foi justificado como reembolso de despesas médicas. Eram despesas esdrúxulas, a título de exemplo, que eu me lembro agora, pediu-se a título de ressarcimento de despesas médicas, despesas tidas com patrocínio de CD, com restaurantes, com compras de supermercado, compras de equipamento de informática, cirurgia plástica, tratamento estético facial, e por aí vai, fogos de artifício, quer dizer, isso aí de nada de médico tem. O juiz lembra que este tipo de decisão serve de alerta para todos os agentes públicos. Eu entendo que toda decisão condenatória numa ação de improbidade administrativa, independente da pessoa condenada ou do cargo que ela ocupou, ela serve de exemplo para toda a sociedade, no sentido de que o judiciário mostra a necessidade que a pessoa tem de zelar pelo bem público. O bem público não é dela, é da sociedade. Já o estado de Mato Grosso deve pagar R$200 mil de indenização por danos morais a 2 homens que ficaram presos, mas que foram absolvidos pela Justiça. As 2 decisões que condenaram o Estado são deste juiz de Cuiabá. Roberto Seror responde pela 5ª Vara Especializada de Fazenda Pública. Ele diz que faltou tratamento digno dentro do presídio. Os homens alegaram que no período em que estiveram presos sofreram agressões morais, psicológicas e não receberam assistência de saúde. Que o cidadão, quando é custodiado pelo Estado, ou seja, preso, aguardado o julgamento, ele deve ter a sua dignidade, a sua humanidade, a sua saúde resguardada, pelo Estado. E isso não foi observado no caso. Segundo o juiz, os 2 homens ficaram presos por mais tempo do que deveriam. Antônio da Silva permaneceu na unidade prisional de Chapada dos Guimarães por cerca de 5 anos e 4 meses. Já Custódio Alves ficou preso por cerca de 5 meses. Os 2 eram acusados de homicídio, mas foram absolvidos em sessões do Tribunal do Júri. O estado de Mato Grosso terá que pagar R$100 mil em danos morais a cada um deles. O juiz diz que as decisões servem de exemplo para evitar outras violações de direitos individuais das pessoas. A pessoa, quando tem um direito seu lesado, ela faz um sofrimento psíquico, ela tem direito a uma indenização
por dano moral. Mas como que a gente vai medir o valor desse dano moral? Não se mede com régua, né? Não tem como. Então, o juiz tem que levar em consideração, basicamente, 2 parâmetros. O grau de sofrimento psíquico que a pessoa teve no fato danoso, né? E também o caráter punitivo ao ofensor. Quer dizer, aquele que causou dano, no caso o Estado, que não volte a fazer isso. É um caráter pedagógico da sentença. Será realizado amanhã nos fóruns de Cuiabá e Várzea Grande um mutirão do movimento Pai Presente. O objetivo é inserir o sobrenome paterno nas certidões de nascimento de crianças, adolescentes e adultos registrados apenas pela mãe. 9 juízes das 2 comarcas vão realizar as audiências de conciliação a partir da 13h. Havendo reconhecimento da paternidade, uma nova certidão será emitida na hora. Já em caso de recusa, a criança, a mãe e o suposto pai serão encaminhados para um laboratório móvel para a realização do exame de DNA. O projeto é coordenado pela Corregedoria Geral da Justiça. Trabalho realizado pela Justiça para reintegrar menores à família de origem tem resultado positivo. 100 audiências foram feitas no Lar da Criança, Casa da Retaguarda Paulo Prado e na ONG Projeto Nossa Casa, o que mudou a vida de muitos pequenos que viviam longe dos pais. A partir dos trabalhos, 35 crianças e adolescentes voltaram para o convívio com a família. Para a juíza da primeira vara especializada da Infância e Juventude de Cuiabá, números são excelentes. Acho que foi exitosa, né, a nossa ida até as unidades de acolhimento, esse contato com as crianças e com os adolescentes de perto, o fato de termos revisto todos os processos, buscando acelerar ainda mais a tramitação, né, e objetivando, sem dúvida, aquilo que é primordial para nós, que é a nossa primeira tarefa, que seria a reintegração familiar. Mais de 100 crianças e adolescentes se encontram nas 3 instituições acolhedoras de Cuiabá. De acordo com a juíza, 50% desses menores vão para os albergues porque os pais são usuários de droga e acabam sendo negligentes com os filhos. Mesmo diante dessas situações, a magistrada explica que a intenção é tentar reintegrar o menor à família até que se esgotem as possibilidades, seja para morar com os avós ou com os tios. O Estatuto da Criança e do Adolescente diz que a família deve ser priorizada, a família natural, a família biológica, né? Então, para eles é motivo de muita alegria. As próximas audiências serão realizadas em 3 meses. Na medida em que você tem contato com as pessoas envolvidas, né, você tem uma visão melhor do processo. Você proporciona também uma celeridade maior. Tomamos outras providências, por exemplo, encaminhamentos são feitos. Então, nesse sentido, eu acho assim que repetir as visitas às unidades acolhedoras é muito importante na medida em que acelera a tramitação dos processos. TV.jus, canal aberto com a justiça, fica por aqui. Este telejornal pode ser visto também diariamente na TV Assembleia, canal 30, a partir das 9h. Um ótimo fim de semana e até segunda-feira.